Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 1º de agosto, para todo o Brasil e países vizinhos pelas parabólicas. Para você também que acompanha aqui no país pela Claro Net TV, canais 190 e 690, na Sky 165 e 565. Também estamos na internet, o nosso portal é o canaldoboi.com ou sba1.com. Nele você tem notícias, informações, reportagens, você tem as entrevistas, tem a participação dos analistas aqui no Agricultura BR, que são diários, nossos convidados. Tem a transmissão do Agrocanal, do Canal do Boi e, claro, a nossa agenda de leilões do SBA. Você também pode seguir o perfil oficial do Canal do Boi no YouTube, no Facebook, no Instagram, ficar cada vez mais bem informado. Se você estiver no Paraguai, outra alternativa, além da internet, além das mídias sociais e também da parabólica, para quem está na fronteira, é a Anel TV, TV por assinatura em todo o Paraguai. Então sejam bem-vindos, obrigado pela sua audiência. A Agricultura BR começa esta edição falando a respeito de mercado de soja e principalmente uma notícia que a gente até gostaria de ouvir aqui no Brasil, né? Que alguma piora climática sobre as áreas de lavoura nos Estados Unidos, mas o cenário tem se mostrado bem contrário a isso. Tem mostrado, inclusive, um equilíbrio, algumas precipitações que devem chegar sobre as áreas de produção, e isso faz com que o mercado reconheça que se tenha um potencial de safra que pode vir a ser confirmado por lá agora com uma viabilidade maior. Para falar a respeito deste tema e como que isso tem impactado no mercado e aqui, claro, na formação do preço da soja no Brasil, nós vamos conversar com Aaron Edwards, que participa conosco aqui nesta edição de Agricultura BR para nos trazer os destaques do que vem acontecendo, ou melhor, o que não vem acontecendo em relação às lavouras norte-americanas. Aaron, como que vem? Eu gostaria de ter um diagnóstico seu, até porque você é americano, está nos Estados Unidos. Como que vem essas lavouras norte-americanas na visão de quem é o americano que está por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, a soja, o dito popular, pelo menos entre quem opera no mercado, é que a soja americana é garantida em agosto. Então, tem risco de quebra? Sim. É possível que tenha uma quebra ainda em agosto? Sim. E se você vê, muitas vezes, você tem um mercado responsivo em agosto. Então, é uma possibilidade, com certeza. Como você falou, o clima hoje não parece ter essa tendência. Agora, para esse ano, pontualmente, tem algumas, especialmente na formação de preço, tem alguns agravantes para mim que devem ser ponderados. Primeiramente, o plantio, de forma geral, foi mais cedo, então o risco climático também é um pouco mais cedo, né? Ou termina mais cedo, e aí previsões climáticas favoráveis agora já quase garantem a safra. Segundo, falando de recuperação de preço, mesmo se tiver um susto na produção, é minha opinião que qualquer recuperação de preço vai ser encontrado com muita pressão de venda na parte de produtores norte-americanos que não conseguiram vender tudo que eles queriam fazer. Então, acho pouco provável, não impossível, pouco provável uma recuperação de preços por causa do clima, mas mesmo havendo uma recuperação de preços, acho que ela vai ser limitada em seu nível e também em sua duração. Então, infelizmente, tenho minhas dúvidas sobre muito otimismo de preço para Chicago no mês de agosto. Aaron, e esse otimismo de preço, ele praticamente não existe mesmo no mercado. Quando a gente fala do produtor norte-americano, e neste momento ele é o destaque, vou colocar uma expressão aqui brasileira, é a bola da vez, porque ele que está desenvolvendo a sua lavoura, ele que vai entregar primeiro, e ele tem ali uma comercialização que tem que estar mais fluente do que na Argentina, no Brasil, por exemplo. Agora, esse produtor norte-americano, ele tem um limite, e eu falo um limite, um piso relacionado à soja negociada, o que é inviável em termos de valor por bushel negociado para esse produtor norte-americano no caso da soja? Olha, em relação à rentabilidade ou lucratividade, nós já estamos, para a maioria das fazendas nos Estados Unidos, nós já estamos em um patamar de preço de prejuízo, já não tem rentabilidade. A notícia cruel do mercado
é que o mercado não precisa garantir lucro do produtor. O mercado não precisa fazer isso. E o mercado já deu oportunidades de lucro. Quem vendeu, vendeu. Quem não vendeu, o mercado não faz promessa nenhuma de garantir lucro de produtor. O que provavelmente vai tirar a soja da mão dos produtores, e isso é uma tragédia, mas acontece quase todo ano e provavelmente é o que vai acontecer esse ano, é que o calendário vai forçar vendas de produtores norte-americanos a um preço de prejuízo. E depois que isso acontecer, que essa soja que precisa trocar de mãos, aí nós podemos começar a ter um mercado mais leve. Quando tirar a soja da mão do produtor norte-americano, que precisa vender no período da safra, aí você vai estar só com os inventários de soja de produtores norte-americanos, que é aquela soja teimosa, que pode ser bem armazenada por muito tempo, ou a soja disponível, que já está na mão do produtor brasileiro e já está armazenando desde a última safra, que já é aquela soja bem difícil de tirar da mão do produtor. Então, não é que eu não tenha otimismo em relação ao preço, só provavelmente nós vamos ter que ver esses produtores norte-americanos abrindo mão desse inventário que precisa ser vendido nos próximos 6 a 8 semanas, ou talvez 10 semanas. Essa soja precisa trocar de mãos antes da gente começar a sonhar com preços, um mercado mais robusto em recuperação, na minha opinião. Aaron, e trazendo também agora para a realidade do produtor brasileiro, do sojicultor brasileiro, nós vimos aqui algumas semanas em que é muito provável que tenha que ser atingido um dos melhores patamares de preços para a soja vendida no Brasil, comercializada no Brasil. Isso porque Chicago apresentou números interessantes, o dólar, ou melhor, o real, realmente teve uma desvalorização muito forte frente à moeda norte-americana e os prêmios muito interessantes. Eu falo da safra 23-24, mas até da safra 24-25 a gente viu um volume de negócio. Mas a verdade é que nós tivemos um destravamento. E a impressão que nós temos aqui é que este cenário muito positivo, muito interessante, ele veio, muitos produtores aproveitaram, tem que ter aproveitado, e quem não aproveitou agora, a tendência é não voltar para um cenário como este. Teria que acontecer alguma coisa muito sensacional, do ponto de vista negativo, inclusive, ou com a safra americana, ou com a economia brasileira, para o dólar valorizar muito ou o real desvalorizar demais. Este pensamento está correto? Como é que fica esse produtor que ainda tem soja 23, 24 aí para comercialização? Quem tem soja 23, 24, eu sempre falo que a temporada de venda, para mim, é na entre-safra. Então, muitas vezes, setembro até novembro, dão oportunidades de preço. Como você bem falou, o prêmio e o câmbio têm dado boas oportunidades. Não me surpreenderia do prêmio continuar dando boas oportunidades no Brasil. E o câmbio parece que está nesse patamar de preço, parece que ele está tendo dificuldade de subir mais, mas ele também não está caindo, ele está estabilizado em um prêmio bastante estável. Então, se o prêmio for estável e Chicago tiver algum tipo de recuperação, se o câmbio for estável, o prêmio continuar forte, Chicago tiver uma recuperação, eu ainda acho possível a gente retomar pelo menos os patamares de preços recentes, talvez até mais. Como eu falei, a temporada de venda para o mercado físico brasileiro ainda está à nossa frente para a soja 23, 24. Um grande fator que eu acho que o produtor brasileiro deveria se atentar, que é onde muitas oportunidades estão e eu acredito que estarão em anos futuros, anos de margens mais apertadas, é gerindo esses três componentes separadamente, gerindo Chicago conforme dita a gestão de Chicago, o mesmo câmbio e o mesmo prêmio, e trabalhando com esses componentes separadamente, eu acho que é uma grande oportunidade de gestão que alguns produtores do Brasil estão capitalizando e aproveitando bem, muitos ainda não. Tá certo, Aaron. Aaron, e agora falando um pouco da safra 24-25, e aí eu estou focando bastante no cenário aqui do produtor brasileiro, que esse produtor brasileiro estabeleceu já para garantir custo de produção e começar esse cultivo, tivemos muita operação de barter aqui no Brasil. Normalmente você tem uma operação de barter com maior volume,
Normalmente você tem então uma boa relação de troca, né, para você estar propondo isso. Ou se tem também um cenário de incertezas em relação ao como que vai precificar esse produto. O que você acha que está recaindo ou que recaiu sobre esse produtor brasileiro, tanto na comercialização antecipada quanto também nas relações de barter aqui no Brasil? As relações, você está falando muitos que já foram feitos, né? Inclusive operações de meses anteriores, né? Eu acredito que é isso. A relação para muitos foi atraente. Outro fator é a incerteza. Eu acho que esses dois motivadores que você falou refletem muito bem. Agora, a grande observação em relação a isso é mais volume de barter, menos volume à venda. Então, mesmo que eu não tenho tanto otimismo em relação ao preço em Chicago em agosto, eu não descarto a possibilidade de um mercado ainda com recuperação. Os especuladores em Chicago atingiram sua posição líquida vendida recorde, então eles podem recomprar essas posições, e se tem menos soja no Brasil para ser vendida, porque já foi feito mais com barter, esse mercado pode ficar, inclusive, mais leve. Mas a verdade é que acho que muitos produtores entraram sem comercialização suficiente em anos anteriores, e com barter eles estão achando uma forma de financiar sua produção com margens financeiras mais apertadas, reduzir a incerteza. E que nem você falou, a relação de troca para muitos agradou. Muito bem, Aaron. Aaron, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, vou voltar para o tema que começamos, né? Os Estados Unidos, pelo que vai se mostrando, deve confirmar algo muito parecido, né? Se não acontecer nada de sensato extraordinário, deve confirmar algo muito parecido com o potencial de safra que tem sido colocado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. São 122, 123 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, nós devemos entrar, no mundo inteiro, mas com os efeitos do Laninha aqui no Brasil. Está em neutralidade, vai passar para Laninha. Laninha costuma representar alta produtividade para o centro-sul brasileiro, e os extremos ficam prejudicados, nordeste do Brasil e o sul do Brasil, e aí, consequentemente, a Argentina também acaba sendo prejudicada. Mas a gente enxerga uma possibilidade de mais de 160 milhões de toneladas, talvez não 169, mas o fato é que os dois países sozinhos vão chegar muito próximo a 400 milhões de toneladas, independente da produção dos outros. Como é que fica uma produção americana, né? Aí eu falo do continente inteiro, americana tão pesada frente à demanda atual ou à expectativa de demanda para a nova safra? Muito bem. Então, a pergunta do mercado é sempre se tem soja suficiente ou não. E a gente viveu, da segunda metade de 2020 até grande parte de 2023, um mundo em que tinha o risco de não ter soja suficiente. Mas hoje, tudo indica que tem soja suficiente para chegar na próxima safra americana, e com a próxima safra americana vai ter soja suficiente para chegar na próxima safra brasileira, e assim sucessivamente. Não tem indício de que vai faltar soja a nível mundial. Então, nós estamos em um mundo em que tem soja suficiente. Tudo indica que esse é o cenário. Soja suficiente ainda precisa ser produzido, e ainda precisa trocar de mãos, e ainda precisa ter preços. Então, mesmo em anos em que você tem estoques mais altos e preços mais comprometidos, costumam ter oportunidades de lucro, nem que seja uma ou duas vezes ao ano. O segredo desse novo ambiente de mercado, na minha opinião, nós ainda estamos calibrando para faixa de baixo. Espero que esteja chegando logo, mas muito provavelmente essa safra norte-americana irá nos dar algum tipo de norte do nível de baixo dessa faixa de negociação, e o potencial de alta muito provavelmente também vai estar limitado. Só que a soja precisa trocar de mãos e precisa ser produzido. Então, uma grande falácia do produtor é acreditar que o mercado precisa sempre dar lucro. Mas uma realidade é que o mercado costuma dar pelo menos algumas oportunidades de lucro ao longo do ano. O segredo é você saber capitalizar o mercado
para você aproveitar essas oportunidades de venda. Essa é a mentalidade em um mercado baixista e tudo indica que nós estamos plenamente entrando dentro de um ciclo de baixa com abundância de soja pelo futuro previsto. Muito bem, Aaron. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Para você também, abraço. Grande abraço. Conversamos com Aaron Edwards. Trouxe informações muito importantes, esse final trazendo esse aspecto do mercado, né? E essa frase ela é muito importante. Ele não tem obrigação de dar lucro o tempo todo, mas ele dá janelas para que se tenha uma comercialização com lucratividade. Então é por isso que é tão importante você estar de olho no mercado e ouvir a participação dos analistas por aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Olha, toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano traz ou divulga o seu relatório de vendas e exportações, que traz as vendas até a quinta-feira da última semana. Os números você vai acompanhar agora conosco, mostram que os Estados Unidos venderam na semana que foi encerrada no último dia 25 de julho, eles venderam 1.080.000 toneladas de soja nas duas safras, 23, 24, 24, 25. Eu começo pela 23, 24, vendas, como eu disse, até o dia 25 de julho. Na semana foram vendidas 376.400 toneladas, é uma alta expressiva frente ao que aconteceu uma semana antes, né? Tem uma venda muito baixa, né? Descontado já os cancelamentos. Na safra, os norte-americanos completaram 45.510.000 toneladas comercializadas. A meta de venda da temporada é de 46.810.000 toneladas. Tem número da safra nova? Claro que tem. Pode mudar aqui a tela. Agora a gente passa para a safra 24 e 25. Agora é a safra nova, que os americanos estão com ela em campo. Na semana, vendas de 632.100 toneladas, teve uma ligeira redução frente à semana anterior. Na safra, as vendas começaram há pouco tempo. Na safra, totalizam 3.530.000 toneladas comercializadas para uma meta de exportação um pouco maior, né? Com 49.670.000 toneladas é a expectativa, a estimativa de vendas para a campanha norte-americana 24-25. Por falar em vendas, nós tivemos hoje também, mais cedo, o Departamento de Agricultura norte-americano confirmando que exportadores privados, eles confirmaram vendas de 132.000 toneladas de soja para a China, com entrega na campanha 2024-2025. E ainda que todas as notícias que eu tenha dado aqui mostram demanda sobre a lavoura norte-americana, sobre a soja americana, e isso poderia reacender um pouco soja em Chicago e com isso melhorar o preço aqui no Brasil, lógico, se a soja em Chicago aumenta, você tem essa relação, mesmo assim o mercado enxerga uma safra muito cheia e um clima muito positivo para o desenvolvimento das lavouras que estão em campo. E com isso, soja segue o recuo. Olha só, agosto, 10 dólares, 21 centes, mais 3 o bushel, queda de 0,70%. Setembro, 10 dólares, 10 centes o bushel, queda de 0,44%. Novembro, 10 dólares, 16 centes, mais 5 bushel, queda de 0,58%. E janeiro, 10 dólares, 33 centes, mais 2 o bushel, queda de 0,60%. São os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago. E já aproveito para falar de câmbio. Câmbio é um dos fatores que tem segurado o preço, né, em reais de diversos produtos exportados pelo Brasil, como a soja, como o milho, como o café, como a carne bovina. Veja só, continua subindo. Hoje a alta é de 0,65%. R$ 5,69 são os números que eu vou destacando aqui com o dólar. Esse número para o câmbio, ele não está sendo, apesar da alta, apesar do Porto estar com prêmio positivo, essa alta do dólar ou rebaixamento do real mais uma vez não é o suficiente para melhorar o preço da soja, mas tem sido o suficiente para manter regulado, estabilizado o preço da soja no mercado físico brasileiro e nos portos também, porque soja em Chicago está caindo. Veja só o que nós trazemos agora, a referência portuária para entrega em setembro. Entrega em setembro, recebe em outubro,
portos de Santos e Paranaguá em estabilidade a R$ 139,00 a saca de 60 quilos. É a referência de preço nos dois portos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Olha, a Embrapa Territorial tem um estudo muito interessante que mostra a ocupação das terras brasileiras em relação à agropecuária e o desenvolvimento do setor. Você vai acompanhar agora esses dados, esses números divididos no mapeamento, na reportagem de Mauro Andrade. Avaliou o quanto o Brasil destina de seu território para as atividades produtivas, como agricultura, pastagens, florestas plantadas e áreas de conservação ambiental. E o resultado do trabalho pode ser observado nesta tela. 30,2% do território é destinado para a produção agrícola, sendo que 21% pastagens, 7,8% agricultura, 1,2% silvicultura. E mais de 66% são áreas de conservação ambiental. O chefe-geral da Embrapa Territorial gravou um vídeo para o canal do Boi falando sobre este tema. Vocês conhecem o quanto o Brasil utiliza das suas terras para a produção agropecuária? Pois eu vou falar para vocês de forma bem sucinta. O Brasil dedica 30,2% do seu território para todo o seu mundo rural produtivo, com pastagens, com agricultura e com silvicultura. 21% do país é dedicada para pastagens, onde cultivamos principalmente os nossos rebanhos bovinos, também os ovinos, os caprinos e também os animais de monta. Mas o agro brasileiro ocupa apenas 7,8% do seu território para toda a produção de grãos, toda a produção de biocombustíveis, toda a produção de fibras. Além disso, temos outro 1,2% do nosso território dedicado à silvicultura, totalizando esses 30,2% do nosso agro, que produz cerca de R$1 trilhão em valor bruto da produção agropecuária, dedicando mais de 66% do nosso território para preservação, proteção e conservação do meio ambiente. Então temos um Brasil em equilíbrio entre a produção e a preservação. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre produção de milho e algodão no Mato Grosso, tem previsão do tempo e muito mais depois do intervalo comercial. A Agricultura BR volta com imagens de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Por lá está muito calor, né? Natural que esteja. 32 graus é a temperatura neste momento, sem previsão de chuva. Um grande abraço a Rondonópolis, um grande centro logístico no Mato Grosso e, claro, uma das principais cidades do agronegócio brasileiro. Por falar em tempo seco, quente, né, volta a predominar em todo o país. É o que a Débora Oliveira nos conta agora com a previsão no nosso agroclima. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. E os próximos dias ainda devem ser marcados por chuva ali mais concentrada na faixa norte do Brasil, especialmente entre o noroeste do Amazonas e chegando até mesmo em Roraima, com volumes que vão chegar aí a casa dos 40 milímetros. No litoral nordestino, os acumulados vão ficar em torno de 30 milímetros, enquanto no sul da Bahia pode acumular até 50 milímetros por conta da influência ali da frente fria no oceano. No sul, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul por volta do dia 4 de agosto, principalmente em áreas do centro-sul do estado. Agora, entre Mato Grosso do Sul, também Goiás e interior do Sudeste, falando aqui também do Mato Piba e o sul da região nortista, o predomínio ainda será de tempo firme, beneficiando aí um bom avanço das atividades de campo, como é o caso da colheita do safrinha, do algodão e também do café. Na próxima semana, a chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul e aí sim com maior intensidade em áreas do centro-norte gaúcho, com volumes variando entre 30 e 50 milímetros, o que pode atrapalhar momentaneamente os trabalhos em campo.
Em Santa Catarina e na metade sul do Paraná, acumulados em torno de 20 a 40 milímetros são esperados, enquanto no norte paranaense os volumes não serão expressivos. A boa notícia é que o oeste de Mato Grosso do Sul deve voltar sim a receber chuva neste período, em torno de 30 a 40 milímetros, possibilitando aí um bom refresco para as lavouras e os pastos que estão sofrendo muito com esse calorão. O sul e oeste de São Paulo também devem receber uma importante chuva neste período. Mas, claro, enquanto essa chuva não chega, reforçamos mais uma vez a importância de reforçar a hidratação dos animais em áreas do Brasil Central, Mato Piba e sul da região nortista, onde os índices de umidade do ar ficaram abaixo dos 20%, aumentando ainda mais o risco para novos focos de incêndio. Fabiano, vou ficando por aqui. É com você aí no estúdio. Obrigado, Débora. Uma boa tarde a você. E olha, a Débora falou bastante do Mato Grosso e nós vamos falar também. É que no Mato Grosso, a colheita da segunda safra de milho, ela já ocorreu. Os produtores trabalham agora na colheita do algodão, enquanto se preparam para a campanha 24-25, a semeadura da safra de soja. É o que nos mostra agora Valdir Pacheco. A colheita da segunda safra aqui em Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, o milho já tem uns 15 dias que encerrou e o algodão ainda está aí por volta de 40% da colheita. Eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Sadi Beledelli. E aí, Sadi, obrigado aí pela sua participação. Podemos dizer que essa segunda safra aí do milho foi uma boa safra? Qual foi a média de produtividade? Eu diria que sim, que tivemos uma boa safra de milho esse ano aqui no município de Sorriso. A expectativa era um pouquinho maior até do que o produtor colheu, em função que o desenvolvimento da cultura foi muito bom. Talvez por noites muito quentes, pelo que os técnicos falam, nós não tivemos a produtividade esperada. Mas assim mesmo tivemos uma produtividade em torno de 120 sacos por hectare aqui no município de Sorriso. Considerável boa, né? E eu considero, na média geral, uma boa produtividade. Certo. Nos últimos anos, o enfesamento da cigarrinha tem comprometido a produtividade e o ataque é muito severo. Como é que foi o desenvolvimento nesta safra, Sadi? Não, nesta safra nós não tivemos muito problema com cigarrinha. Eu acho que nós tivemos mais problema com percevejo, né, na implementação da colheita. E um fator novo que está acontecendo nos últimos 2 anos, mas esse ano foi muito mais forte, é o ataque de rato. O rato, rato nas lavouras? O rato na lavoura, ele come a semente, ele entra no solo, ele come a semente que você colocou lá e acaba matando a planta. Então, muitos produtores tiveram assim a diminuição no stand. Então, como fica menos planta por hectare, automaticamente você vai ter menos espiga e menos produtividade lá no final. Esse percevejo é o percevejo que migrou da soja e está indo para o milho, é isso? É o percevejo da soja, mas no milho é o barriga verde que é o maior problema. Certo. E agora já tem 40% mais ou menos da colheita do algodão, segunda safra. Como é que está a expectativa e o desenvolvimento, Sadi? O algodão também, eu acho que é uma cultura que vai ter uma boa produtividade esse ano, pelos relatos dos produtores que estão colhendo, né, dentro da expectativa, e deve estar em torno de 40% já da área colhida aqui no município de Sorriso de algodão também, já esse ano. Esta safra 2023-24 foi uma safra completamente desafiadora para os produtores mato-grossenses. Muitos não plantaram o algodão no lugar da soja, né? Quer dizer, esse pessoal que plantou cedo já colheu praticamente. O algodão, quem conseguiu fazer o início do plantio final de dezembro, início de janeiro, já está colhendo, e o que plantou então na sequência está sendo feita a colheita agora, né, nesses dias. Os produtores agora estão preparando o solo para dar início à temporada 2024-25. Custo, como é que está o custo agora de insumos e de sementes? O pessoal já adquiriu, está adquirindo ainda? Como é que está essa questão? Na realidade, o agricultor não para nunca, né? Termina uma safra, já está fazendo a outra, já está comprando, já está fazendo negócios futuros, enfim. Mas eu diria assim que está muito bem encaminhado já, né? A aquisição de
de fertilizantes, de sementes, de químicos, já andou bastante as negociações e está tudo muito bem encaminhado. Atrasou um pouquinho esse ano foi o Plano Safra, né? Agora que as instituições financeiras estão começando a liberar alguns custeios, né, para o produtor comprar, para o produtor fazer a aquisição dos seus insumos também, o que está faltando, para a implementação da próxima safra. Esperamos aí que o tempo também nos ajude, né, nesse ano de safra 24-25, diferente que foi 23-24, onde no nosso município nós tivemos um problema severo de seca, principalmente em algumas regiões, produtores fechando com média de 32, 35 sacos por hectare, ou seja, não pagando o custo de produção, pagou na realidade para trabalhar esse ano, né? Teve Muitos prejuízo. Abandonaram, né? Não compensou nem colher e plantou milho na entrelinha, né? Alguns casos específicos sim, né? Ou colhendo 5 sacos, 10 sacos por hectare e já fazendo a implementação da safra de milho. Esperamos que esse ano seja um ano mais normal, né? Pelo que os meteorologistas falam, né? Que teremos um ano mais normal e que a gente possa ter uma boa condição de lavoura e que possamos ter uma boa safra em 2025. A preocupação agora é com a laninha, né? E é uma incógnita, não sabe o que pode acontecer nessa gente. Exatamente, é o que os meteorologistas falam, né? Ainda não há essa previsão que tamanho que vai ser essa laninha, né? Se vai ser muito agressiva ou não. Se isso acontecer, provavelmente a região sul terá novamente problemas de seca, daí ao contrário desse ano que foi de muita chuva, né? A safra da Argentina também pode comprometer. Então tudo isso ainda é uma interrogação, né? Uma coisa que a gente só vai ficar sabendo melhor agora no segundo semestre desse ano. Ok, mais uma vez obrigado aí pela sua participação. Vamos torcer para que esta safra 2024-25 que se aproxima corra tudo normal, né? Porque chega de problema, né, Sadi? Exatamente, esperamos que sim, né? E que Deus nos abençoe aí, nos dê uma boa safra, que venha as chuvas na hora certa, que venha o sol na hora certa e que a gente possa produzir alimentos aí para não só alimentar Sorriso, Mato Grosso, Brasil, mas também o mundo todo. Eu acho que esse desafio que nós temos, né, todos os anos é de produzir comida, colocar na mesa do consumidor com bons produtos, com boa qualidade e também com preços bons para o produtor e bons para o consumidor também, que eu acho que é o resumo final que interessa. Ok, muito obrigado. Acabei de conversar com Sadi Beledelli, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Você confere agora conosco o mercado do milho. Você tem agora milho no mercado futuro nacional, milho na B3. Você tem os dados aqui com as posições em curto prazo, hoje com recuperação. Setembro, R$ 59,93 a saca de 60 quilos, alta de 0,5%. Novembro, R$ 63,77 a saca, alta de 0,33%. Janeiro, R$ 67,14 por saca, alta de 0,17%. E março, R$ 70,02 por saca, com alta de 0,34%. Disso. Milho em Chicago agora, milho que também teve um bom volume de vendas na semanal, divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, assim como a soja recua, porque a expectativa realmente é de safra cheia lá nos Estados Unidos. Setembro com $3,82 o bushel, perde 0,19%. Dezembro, $3,98 mais 5 o bushel, queda de 0,31%. Março também recua, vem para $4,15 mais 2. E maio, $4,26 mais 5 o bushel, queda de 0,11%. São os números que eu destaco aqui no Agricultura BR.
Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto é café. Eu vou conversar com o Eduardo Carvalhais ao vivo, que vai nos falar sobre mercado, sobre colheita no Brasil, como é que isso tem interferido na precificação e muito mais. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Nós temos imagens da cidade de São Paulo, capital paulista, neste momento. Aparentemente, nós temos ali realmente um dia está bastante ensolarado, sem previsão de chuva aqui, de acordo com a confirmação da previsão do tempo. Temperatura está agradável, 21 graus neste momento na cidade de São Paulo. E olha, e é sobre São Paulo, não a cidade, mas o estado que a gente fala agora. E o estado de São Paulo tem desenvolvido um programa que incentiva o cultivo de cacau, que tem aumentado nos últimos anos. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Gustavo D'Angelo. O governo paulista tem planos de expansão para o programa Cacau São Paulo, com a adição de novas linhas de crédito e incentivos para impulsionar o crescimento da cacauicultura no estado. Ainda em fase preliminar, a medida será implantada em etapas, como explica o coordenador da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de São Paulo. Esse processo de expansão inicia na ponta da cadeia, no início, na produção de mudas. E essas mudas já de materiais testados e comprovados no estado. Nós temos plantios desde 2014 no estado. Então já está testado, já está comprovado. Uma produtividade muito boa. E nós estamos com a programação aí, por exemplo, para execução já agora, setembro e outubro, de 2 cursos para viveristas, particulares, para expandir mais a produção de mudas. Uma outra etapa que ocorre constantemente é a capacitação e aperfeiçoamento dos nossos técnicos, nas inovações aí da cultura para o estado. A Secretaria, por meio do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, vai disponibilizar, já está disponibilizando uma linha de crédito para os produtores, no montante de R$150 mil por produtor, para plantio, para incentivar o plantio nas regiões aí do estado, e com uma meta aí de atender em torno de 500 produtores, beneficiando uma área de mais de 1.500 hectares de expansão aí do cacau no próximo ano, até 2025. Atualmente, o governo de São Paulo estima que existam 300 hectares de cacau plantados na região noroeste do estado, além de aproximadamente 200 hectares no litoral e no Vale do Ribeira. Além da expansão da cultura, o programa Cacau São Paulo visa principalmente melhorar a qualidade da produção no estado. Proposta que foi bem recebida por empresas e entidades do setor produtivo. Já temos alguns casos aí das moageiras, das processadoras de amêndoa, já fazendo contato com cooperativas e com produtores, associações de produtores também, já para garantir a compra da produção dessas amêndoas do estado de São Paulo. Projetos de parcerias aí para garantir a compra dessas amêndoas. São Paulo é o maior mercado consumidor de chocolate do país. Então, tendo a produção das amêndoas aqui no estado, isso facilita muito a logística da cadeia produtiva. Então, propicia aí melhores qualidades de amêndoa, a amêndoa que vai ser produzida aqui perto, menos viajada, vamos dizer assim. Então, mantém melhor as características e, lógico, facilita muito o custo de produção do próprio chocolate em si. O Brasil é um importante player no mercado global de cacau, ocupando a 5ª posição entre os maiores produtores. O estado do Pará, localizado no norte do país, lidera a produção, com mais de 50% do total nacional. Por outro lado, a produção aqui em São Paulo representa apenas 0,5% do volume total produzido no Brasil. Nós temos uma produção bastante tímida no estado, em torno de 1.500 toneladas aí por ano. Mas nós já temos aí mais de 500 hectares em entrada em franca produção a partir de 2025. E o grande detalhe, a nossa produtividade
tá bastante superior à média nacional. Enquanto que a média nacional é 400 gramas por planta, nós temos áreas consolidadas aí com mais de 2 quilos de amêndoa seca por planta. Quer dizer, excelentes resultados, né? São Paulo não pretende ser o maior produtor de cacau do país, mas nós vamos ser um produtor com amêndoas de excelente qualidade, uma boa produção com amêndoas de excelente qualidade, né? Visando sempre aí, né, o desenvolvimento social e econômico das regiões produtoras, né, aliado à sustentabilidade ambiental. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O assunto é café, agora no Agricultura BR. Nós vamos trazer a partir de agora informações do mercado, como é que está o Robusta negociado, Conilon, preço no Brasil, Arábica em Nova York, aqui nas praças brasileiras também. E por falar em Brasil, nós vamos falar da relação da colheita nacional, que é acelerada neste ano de 2024, sobre o mercado e sobre como que o mercado tem lido essa entrada da safra brasileira, dos frutos brasileiros. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Eduardo Carvalhais, ele que participa pela internet conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Carvalhais, nós temos acompanhado essa colheita que está realmente mais rápida, né? Está chegando inclusive já ao seu final, e mesmo não sendo uma produção que veio dentro daquilo que se estimava, ou seja, tão cheia quanto se estimava, o mercado entende que tem uma entrada maior e a volatilidade que é presente no mercado do café arábica, ela tem se mostrado mais para a tendência de queda de preços, para recuo. Essa leitura está correta? Como é que vem esse mercado neste momento com a colheita brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, é um ano difícil até de se analisar o que está acontecendo. Realmente a colheita avançou um pouco mais rápido que nos últimos anos. A razão foi, primeiro, que a maturação foi mais cedo um pouco, devido a temperaturas médias altas durante o primeiro semestre todo deste ano, temperaturas acima da média, médias mensais mais altas, acelerou a maturação dos frutos, também por ela ser menor, né? Ou seja, isso tudo fez com que ela avançasse. E ela está agora de 80% para cima, aí, indo para o final. Vai ter a parte de varrição, que sempre demora um pouco, é mais complicado de fazer, mas vai avançando. Quebrou a safra, não há um único produtor de café, uma única cooperativa que não reconheça isso. E agora o grande debate é o quanto quebrou. Isso varia de região para região, seja no sul de Minas, em São Paulo, no Cerrado Mineiro, Espírito Santo, Rondônia, e nós estamos nessa fase de tentar entender o tamanho da safra. A outra coisa que aconteceu é que houveram duas quebras, um número menor de frutos, né? Isso na hora da colheita já aparece, o produtor já percebe, e a segunda é a quebra na hora do benefício, os grãos estão menores, a porcentagem de peneira 17 e 18 é bem menor que em outros anos. Isso tudo que tem levado a uma safra menor. É uma safra menor no Brasil, uma produção menor aqui no Brasil. Nós vamos ter que acompanhar os próximos tempos. O frio parece que está afastado da possibilidade de um frio mais forte, mas isso a gente sempre tem que ficar com um pé atrás, estamos ainda no meio do período de inverno, e a safra entrando no mercado, a oferta começa a crescer. Então, o comprador tenta ganhar uma parte dessa queda em Nova York, derrubando Nova York e derrubando Londres. Mas a verdade é que não existe estoque no Brasil, no Vietnã, em nenhum lugar, um estoque digno desse nome, né? E nós dependemos da produção desse ano. O produtor está assustado, está colhendo menos do que esperava, está preocupado com o clima, porque agora entra o Laninha, apesar que as primeiras previsões é que o clima vai ficar mais próximo do normal com o Laninha. Então ele acaba indo vendendo à medida que ele precisa de dinheiro, ou precisa fazer caixa, como nós falamos, né? Mas a oferta cresce, estão todos produzindo, e aí começa aquele braço de ferro do comprador querer se aproveitar e ganhar uma parte
dessa oferta maior, tentar comprar um preço menor. O que tem acontecido até agora é que quando o preço recua, tanto em Nova York como em Londres, o produtor se retrai e as vendas diminuem. Não há no Brasil um dia que não saia negócio. Pelo volume de exportação brasileiro médio e pelo consumo interno, são 20 dias úteis para sair negócio, todo dia sai algum negócio. Mas o volume para uma entrada de safra está abaixo da média. Hoje nós estamos no primeiro dia de agosto, mais uma semana mais ou menos, o Secafé deve divulgar as exportações desse último mês, agora de julho, que acabou ontem. Ela deve ficar um pouco abaixo da de julho, mas é cedo ainda para saber, porque nesses últimos dias, agora, nessa primeira semana do mês, acontecem embarques com documentos ainda relativos a julho. Os embarques sempre estão complicados, estão sempre atrasando um pouco, então nós só vamos ter uma ideia exata da produção brasileira, a exportação brasileira agora em julho, lá para o dia 8 a 10 desse mês de agosto. Mas não tem café sobrando, os estoques são baixos. Na mão de quem sobrou algum café da última safra, dessa safra que terminou no final de junho, são produtores mais capitalizados e que não vão vender esse café fácil. Então, esse sobe e desce e vai continuar conforme a necessidade de café. Você veja ontem, o mercado abriu com uma alta boa, depois virou para baixo, fechou com uma baixa pequena. Outra coisa que atrapalha muito nessa época do ano é a volatilidade do dólar frente ao real. Com todos os problemas que nós estamos enfrentando na economia brasileira, o dólar tem oscilado muito. Hoje está com uma alta grande, está quase com 1% de alta. Quando também o comprador, o mesmo especulador e os fundos lá fora, veem o dólar em alta, eles sabem que isso significa mais reais para cada dólar e tentam derrubar a bolsa na outra ponta. É um outro fator que tem influenciado bastante no comportamento da bolsa, tanto em Nova York como em Londres. O Brasil é o maior produtor do mundo, é o maior produtor de arábica longe dos outros. Robusta e Conilon nós estamos crescendo, estamos nos aproximando do Vietnã. Todos nós aqui no Brasil acreditamos que em mais alguns anos a nossa produção de Conilon vai ficar próxima da do Vietnã e depois passar. Né? Nós dependemos do clima agora. As inconstâncias climáticas continuam no Brasil e em todos os outros países produtores, fazendo esse caldo para esse sobe e desce em Nova York. Carvalhais, uma das pontuações que eu vou trazer agora aqui é em relação ao embarque do café, e aí fala do café verde, do café in natura, quando a gente embarca ele. E a gente teve nessa semana já uma divulgação de café solúvel exportado pelo Brasil. E uma das coisas que me chama a atenção normalmente as pessoas gostam muito de olhar para o volume, mas eu gosto de olhar bastante para a receita que foi obtida pelas tradings, pelas cooperativas que trabalham com a exportação. Nós vamos ter na próxima semana, como você disse, o Secafé trazendo os números gerais de exportação de café. Mas, enfim, em dólar, aquilo que está sendo embarcado de café, ele tem mostrado um cenário interessante para as tradings, pelo menos, né? Para as tradings, para quem trabalha com essa exportação. Em reais, esse cenário deve estar melhor ainda. Como é que está essa questão em relação a faturamento, a receita dos exportadores de café que operam aqui no Brasil? Carvalhais? Olha, é muito difícil. Cada um deles são empresas privadas, tem os seus números, trabalham e não divulgam isso. Né? Então não se sabe exatamente o que está acontecendo. Você tem que lembrar também que praticamente ninguém do lado do comprador e mesmo dos exportadores imaginava que o mercado ia estar nessa base de preço na entrada da safra brasileira, porque imaginavam que a safra ia ser maior, então achavam que os preços, tanto em Nova York como em Londres, iam cair mais. Isso levou a prejuízos de muitos compradores de café na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres. Aqueles dias de quedas muito fortes, a transferência de dinheiro, porque os acertos nas bolsas são diários, levou a muito lucro para alguns e a muito prejuízo para outros. E você não sabe bem com quem estão esses lucros e com quem estão esses prejuízos. Agora, o faturamento cresceu, é bom, o solúvel também que você está divulgando cresceu a exportação em 3%. Há umas coisas interessantes para você ver como o problema de mercado é mais complexo. O Brasil aumentou a exportação de solúvel dele para outros países produtores de solúvel também. E para outros países produtores de Conilon arábica, Conilon robusta. Né? Isso tudo mostra como é complexo. O México, que
está produzindo muito solúvel para exportar para os Estados Unidos, principalmente, comprou bem mais solúvel nesse último ano safra. O Vietnã comprou café nosso, a Colômbia comprou café verde também nosso, quer dizer, os outros países produtores têm comprado café brasileiro. E de um lado mostra a complexidade do mercado e outro mostra também, é um belo alerta sobre as dificuldades que eles estão tendo na produção de café. É esse ambiente confuso que faz tudo isso que vem acontecendo, que leva a esse sobe e desce em Nova York. Tem sim gente que deve estar com muito bom lucro e gente que deve estar com muito prejuízo aí. Quem são, nós não sabemos. Né? A outra coisa também é que o consumo continua bem, não há notícias de queda de consumo em nenhum lugar. Cresce mais ainda na Ásia, que na Europa e nos Estados Unidos, mas em todos os lugares os números têm mostrado um crescimento. O solúvel também tem mostrado uma participação maior no mundo. Aqui no consumo interno brasileiro, vem crescendo o consumo de solúvel. É pequeno ainda, perto do café torrado e moído normal que o Brasil está acostumado, mas vem crescendo. A razão também é que eles melhoraram muito a industrialização do solúvel brasileiro. A qualidade do solúvel brasileiro, as novas indústrias, estão produzindo um solúvel de muito melhor qualidade, que tem ajudado não só no aumento do consumo aqui dentro, como na agressividade deles para exportar esse café. Muito bem, Carvalhais, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, e como é que fica o cafeicultor nacional com essas variáveis? Essa que a gente falou agora, que o senhor explicou, da indústria, também da questão da safra estar mais adiantada na colheita, mas ser uma safra menor, e todas essas reações que nós temos nas bolsas. O cafeicultor tem conseguido fazer bons negócios? Olha, historicamente os preços não são baixos, mas também os custos cresceram muito. Você tem que lembrar que quando o dólar sobe o fertilizante, sobe o defensivo, sobe o combustível, tudo isso entra na equação dele. E a safra, o que ele colheu esse ano, está abaixo do que ele imaginava colher. Ele vem de outros anos também com produção mais baixa. Isso tudo faz com que a situação dele não seja tão tranquila. Os juros também para financiamento subiram. O que a gente nota do cafeicultor é muita cautela. Ele vende café, mas ele olha para toda essa situação, o clima incerto, não sabe exatamente como é que vai ser a safra dele em 2025, o que vai acontecer com o preço dos insumos que ele compra, o que vai acontecer com a economia brasileira, com essa incerteza toda que a gente nota aí. Ele prefere ficar com o café. Ele sabe que o café é um produto escasso no mundo, ele sabe lidar com o café, fica ali embaixo, a gente brinca da asa dele, então ele vai vendendo para cumprir os compromissos mais próximos. E prefere ficar com o café do que ficar com o dinheiro quando ele ir aplicar em algum lugar. E eu acho que isso vai acontecer por todo esse ano safra. Vamos torcer para que o Laninha realmente não prejudique a próxima safra 25. Nós estamos precisando que a safra seja bastante boa, não só para o cafeicultor, mas também para o Brasil como exportador de café. Mas os alertas são que os problemas climáticos vão continuar. Não há nenhuma análise de clima por aí que mostre um clima mais tranquilo neste ano e no próximo ano. As mudanças climáticas estão aí. Qual a razão delas? E se elas vão continuar para sempre, ou se é só um ciclo, nós não sabemos. Mas no momento ela prejudica sim a produção de café e de outros produtos também aqui no Brasil, no Vietnã também, no caso do café, na Colômbia, todos eles estão com problemas climáticos. Tá certo, Carvalhais, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Boa tarde. Conversamos com o Eduardo Carvalhais, o assunto continua sendo café por aqui. Você acompanha rapidamente como é que está café em Nova York. Você tem as posições em curto prazo negociadas e elas vão sendo negociadas com queda. Setembro, 2 dólares 28 centes mais 35 a libra peso, perde 0,37%. Dezembro, 2 dólares 27 centes mais 60 a libra peso, queda de 0,24%. A mesma queda na posição de março, que tem negócios a 2 dólares 26 centes mais 35 a libra peso. E maio, 2 dólares 24 centes mais 45 a libra peso, queda de 0,15%. São os números para o café arábica em Nova York.
Café Robusta negociado na Bolsa de Londres é o que você acompanha conosco agora. Posições em curto prazo. Setembro, 4.223 dólares a tonelada, queda de 0,89%. Dezembro, 4.078 dólares a tonelada, queda de 0,92%. Janeiro, a 3.934 dólares tonelada, queda de 0,90%. E queda também na posição de março do Robusta, 0,86%, 3.806 dólares a tonelada. São os números para o café Robusta na Bolsa de Londres, referência para o Conilon brasileiro. Com essas informações, nós chegamos ao fim desta edição do Agricultura BR, mas voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição com o fechamento do mercado. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!